Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do segundo ano EJA, aí do Engenho das Lajes. Professor Humberto aqui e vamos falar um conteúdo novo agora sobre razões trigonométricas. Então, nesse conteúdo, agora um novo conteúdo de uma outra área da matemática, acabaram as sequências, acabaram as progressões. Eu vou falar para vocês na área de trigonometria, tudo bem? Então, é razão trigonométrica. E fiquem tranquilos que isso não assusta tanto quanto vocês pensam. É fácil de trabalhar, a gente vai trabalhar fórmulas simples. Então vamos começar. As razões trigonométricas elas são baseadas no triângulo retângulo. Então a gente tem que saber primeiro relembrar o que é um triângulo retângulo. Que muita gente deve ter visto há muito tempo lá no ensino fundamental. O triângulo retângulo, obviamente, é como qualquer outro triângulo, ele tem lá 3 lados, ele tem 3 ângulos, ele tem 3 vértices, que são os pontos onde os lados se encontram, tudo bem? Só que, em especial, um desses ângulos, ele é reto. Esse ângulo reto, a gente chama ele de ângulo de 90 graus. Tá vendo aí? Então, para a gente relembrar, quando você mede distância linear, normal, você vai medir milímetro, centímetro, decímetro, metro, hectômetro, decâmetro, quilômetro, ano-luz. São medidas que você mede linearmente que ela, em teoria, não tem limite. Na trigonometria, você mede, não é uma medida linear, você mede a abertura entre 2 segmentos de reta. E nessa abertura, ela não é medida em centímetros, ela é medida em graus. Certo? Então, nesse grau, cada vez que as semirretas se afastam, a abertura aumenta, vai contando-se os graus, vai aumentando. Tudo bem? Então, o ângulo é esse espaço, essa abertura entre 2 semirretas. Para a gente dar uma relembrada. Por exemplo, exemplo aí de quem gosta de futebol. Quando o jogador faz o gol exatamente lá no cantinho, naquele cantinho entre a trave e o travessão, aí tem gente que usa o termo, fez o gol no ângulo. Na verdade, isso é real mesmo, porque ali é o ângulo entre a trave e o travessão, é a abertura entre os dois. Tudo bem? Então, nós temos aí, no triângulo retângulo, em especial, um lado maior, que ele fica do lado oposto a este ângulo reto. E este lado maior, ele é chamado de hipotenusa. Nome muito bom para a gente botar no nosso filho. Ô, hipotenusa, desce aí da mesa, meu filho. É lindo. Pode colocar que é legal. Tudo bem? Nós também temos 2 outros aí, ó, que são, obviamente, os que não são hipotenusa. Eles são chamados de catetos. Não é capeta, não. Relaxa, é cateto, tá? Então, nós temos 2 tipos de catetos. Os 2 têm o mesmo nome, só que cada um ganha uma especificação dependendo do ângulo que você está olhando. Porque se você perceber, depois do ângulo reto, eu tenho mais 2 ângulos para observar. E dependendo de que ângulo eu estou usando nos nossos cálculos, aí esse cateto vai ter uma especificação, vai ter um nome especial para cada cateto. Ok? Para o mesmo ângulo agudo, as razões entre as medidas do segmento oposto e a medida da hipotenusa é sempre constante. Então, se você dividir tal distância do triângulo até uma posição, tal distância até outra posição entre os dois, essa divisão ela vai ser a mesma se eu medir a mesma proporção, um lado e outro lado, porque essa abertura entre os segmentos de reta não muda. Então, essas razões elas sempre vão ter a mesma medida. E para que isso serve, professor? É a base fundamental, por exemplo, da engenharia. As razões trigonométricas são utilizadas para fazer medições em que você não precisa ir lá medir a altura de um prédio. Você pega um ponto de referência, mede a abertura, que é o ângulo, e pelo cálculo dessa abertura você consegue saber a medida da altura de um prédio sem precisar ir lá no topo e descer com a trena, por exemplo. Então você faz vários cálculos, várias projeções para fazer qualquer tipo de edificação, construção, ponte, lugares que você não teria acesso para você medir linearmente, mas se você tiver o equipamento que mede a abertura do ângulo, então você consegue calcular tudo isso. É uma área da matemática muito importante que possibilita todos os tipos complexos de construções e edificações. Esse é um dos exemplos, tudo bem? E também falando um pouquinho de história da matemática, tem um cara lá chamado Eratóstenes, que viveu mais de 300 a.C., que ele conseguiu medir
o tamanho da circunferência da Terra apenas usando trigonometria. E se é 300 anos antes de Cristo, ele não tinha satélite, ele não tinha computador, ele não tinha nenhum equipamento, ele usou apenas cálculos matemáticos. Ele foi na cidade de Alexandria, fincou uma estaca, verificou a inclinação da sombra dos raios solares nessa estaca, foi na cidade de Viena, também mediu com essa estaca essa inclinação, viu o tamanho da sombra e comparando os dois tamanhos, ele conseguiu concluir que o diâmetro da Terra é de 40 mil quilômetros. E é exatamente esse o tamanho para dar uma volta no equador da Terra, na linha do equador. Então, é muito importante as razões trigonométricas, os cálculos aí da trigonometria. Beleza? Então, nós temos aí o nosso triângulo retângulo, e ele é composto de 3 lados e 3 ângulos. Um ângulo sempre vai ser um ângulo reto de 90 graus. Os outros é que podem variar suas aberturas, tudo bem? Então, aí eu estou chamando um ângulo alfa e um ângulo beta. O seno de alfa, seno é a razão entre o cateto oposto a este ângulo e a hipotenusa. Aí é por isso que eu disse que saber qual ângulo que eu estou trabalhando é que vai dar a diferença. Se eu estou mexendo no ângulo alfa, é esse ângulo aí de baixo, que é formado entre a hipotenusa A e o cateto C. Tá vendo aí? Então, esse ângulo alfa, ele tem um lado oposto, é o cateto oposto, é o B. Então, é o B sobre A. Professor, isso me ajuda em quê? Ajuda que se você tiver só a medida do B ou só a medida do A, com a abertura do ângulo alfa, você consegue calcular a medida do outro lado sem precisar medir, só fazendo cálculos. Tudo bem? Aí, vamos para o seno de beta, que é o ângulo lá de cima, formado entre a hipotenusa A e o cateto B. Ele mudou o ângulo, então agora o meu cateto oposto é outro. O B não está mais do outro lado, o B estava do outro lado aí do ângulo alfa. Quem é que está do outro lado do ângulo beta? Quem é o oposto? Quem está de frente com ele? É o lado C. Então, ele passa a ser meu cateto oposto. Então, se eu quiser calcular o seno de alfa, B sobre A. Se o seno for do ângulo beta, aí é C sobre A. Beleza? A outra razão é cosseno. Cosseno, ele mexe com cateto adjacente. O que é cateto adjacente? É o cateto que está junto formando o ângulo. É o mesmo lado que forma o ângulo. Então, se eu tenho um ângulo alfa, quem é o cateto que está aí formando o ângulo alfa com a hipotenusa? É o C. Então, ele passa a ser o cateto adjacente. E a razão dele é ele sobre a hipotenusa. Se for o cosseno do ângulo beta, quem é que é o cateto adjacente do ângulo beta? É o B. É ele que está formando o ângulo junto com a hipotenusa A. Aí, tem a tangente também do ângulo alfa. O cateto oposto é o B, só que agora não é sobre a hipotenusa, é sobre o cateto adjacente, que é o C. Tá vendo aí? Então, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C. Tudo bem? Agora, nós temos aí a tangente de beta, que aí inverte. O cateto oposto passa a ser o C e o adjacente passa a ser o B. Então, agora é C sobre B. Então, a razão trigonométrica, seno, cosseno e tangente, depende de que ângulo você está pegando para trabalhar. Tudo bem? Vamos para o exemplo 1, que na teoria eu sei que você fica às vezes preocupado, acha muito complicado, mas fazendo esses exemplos você vai verificar que é muito tranquilo. Então nós temos aí um triângulo 3, 4, 5, é o famoso triângulo pitagórico, mas serve para qualquer triângulo retângulo. E aí você tem o ângulo X e o ângulo Y, tudo bem? E aí eu quero saber quanto é que é o seno de X. Voltando lá nas fórmulas, seno eu falei o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se ele é cateto oposto sobre hipotenusa, eu tenho que observar quem é o cateto oposto do ângulo X, se é seno de X. Quem é o lado que está do outro lado do X? Se eu observar aí, é o 3. Então, se é cateto oposto sobre hipotenusa, achei o cateto oposto, 3. Hipotenusa não é o maior lado, que é o oposto ao ângulo de 90? É o 5. Então, ele vai ser 3 sobre 5. Só isso. Beleza? O triângulo ele nem sempre pode estar na mesma posição. Ele pode estar virado para o outro lado, pode estar de cabeça para baixo, é onde o ângulo reto vai para cima. Enfim, isso não muda nada, tá bom? Tranquilo?
Vamos lá, seno de y. Agora, meu cateto oposto mudou. Eu estou pegando o ângulo y, que é lá do outro lado. O que é o cateto oposto? É o 4. 4 sobre a hipotenusa, que é 5. É só jogar na formulazinha lá, tudo bem? Cosseno de x. Aí agora é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente do x? Quem é o cateto que está formando o ângulo com a hipotenusa? É o 4. Então vai ser 4 sobre 5. O cosseno de y vai ser o cateto adjacente do y, que é o 3. Então vai ficar 3 sobre 5. Beleza? Se você observar agora, um completa o outro. O seno de x é a mesma coisa que o cosseno de y. E o cosseno de x é a mesma coisa que o seno de y. Então, eles opostos têm o mesmo valor. Tudo bem quando você pega um ângulo ou pega o outro. Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. Legal? Vamos para a tangente. Tangente de x. Tangente de x é cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto do x é o 3. O adjacente é o 4. 3 sobre 4. E quem é a tangente de y vai inverter. O oposto é o 4 e o adjacente é o 3. Basicamente, razão trigonométrica, a gente segue esse princípio aí. Tudo bem? Eu ainda não estou trabalhando com a medida dos ângulos, que a gente vai verificar nas próximas aulas. Mas, por enquanto, você só se preocupa em saber que essas três razões têm isso. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Professor, qual é o cateto oposto adjacente? Não tem uma resposta fixa para isso. Depende do ângulo que você escolhe. O oposto ele é um lado oposto onde o ângulo está. O adjacente é que está junto do ângulo. Está formando esse ângulo com a hipotenusa. Beleza? Vamos para 2 então. Exemplo 2. Sabendo que o seno de alfa vale 1/2 e que seu cateto oposto vale 20, determine a sua hipotenusa. Agora eu fiz uma coisa diferente. Eu já te dei a medida do seno do ângulo. Então ele já tem um valor para você. Se ele já tem um valor para você, aí você vai conseguir fazer uma equação. Então, vamos começar. Eu tenho aí o meu A e meu B. O ângulo é o alfa. Ele mexe com o A, que é a hipotenusa, e mexe com o B, que é o cateto oposto. Então, ele é B sobre A. E ele falou que o B vale 20. Então, essa medida desse lado aí é o 20. Tudo bem? Seno de alfa, ele também deu uma questão. Ele falou que é 1/2. Então, onde tem seno de alfa, eu vou trocar tudo por 1/2. E não é B sobre A, só que B vale 20, então é 20 sobre A. Então aí você deu uma equação, 1/2 é igual a 20 sobre A. Você multiplica cruzado, 1 vezes A está ali, e do outro lado 2 vezes 20. 1 vezes A é A, 2 vezes 20 é 40. A minha hipotenusa A mede 40. Eu não preciso pegar uma fita métrica, ir até lá e saber que dá 40, porque eu já sabia o seno do meu ângulo. Tudo bem? Então, se eu sei o seno do meu ângulo, que é a minha abertura, eu tenho um lado, eu descubro o outro lado. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso conteúdo novo, trigonometria, especificamente as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Basta utilizar nas formulazinhas que eu passei para responder as atividades. Professor Humberto aqui, abraço, tchau, tchau!